existe uma base alien na Lua? Por que a NASA não volta na Lua desde 1972? O que aconteceu para parar o projeto? Não lhe parece estranho que este progresso magnífico foi interrompido inexplicavelmente apesar dos grandes avanços que estavam fazendo? Tudo foi uma grande mentira. Os americanos foram, na verdade, expulsos por extraterrestres. Mais e mais pessoas têm feito relatos e nos fazem cada vez mais acreditar nesse fato. Os rumores dizem que há uma base lunar no lado escuro da Lua, o lado que nunca vemos da Terra. Você já se perguntou por que os pousos na Lua foram interrompidos e por que não foi possível construir uma base lunar? E que, ao invés disso, os cientistas nos fazem acreditar na ideia que é mais fácil uma estação flutuante no espaço sem acesso às matérias-primas ou insumos que teriam na Lua? Milton Cooper, um oficial da inteligência naval, revelou que essa tal base não só existe, mas que os Estados Unidos sempre souberam, e a comunidade da inteligência naval refere-se à base de dados do lado escuro da Lua como Luna. Revela também que há uma enorme operação de mineração acontecendo lá, onde os alienígenas mantêm suas naves-mãe enormes enquanto as viagens para a Terra são feitas em pequenos discos voadores. Milton Cooper foi assassinado misteriosamente em 2001, algum tempo depois dessa declaração. Então é verdade que a Apollo 11 encontrou extraterrestres na Lua? Sim. A base alien do outro lado da Lua foi visto e filmado pelos astronautas da Apollo 11. Nessa base existia uma operação de mineração usando máquinas muito grandes. Havia também bastante artesanato alienígena, conforme descrito em relatórios. De acordo com esses relatos, não confirmados até agora, tanto Neil Armstrong e Edwin Aldrin viram OVNIs logo após seu desembarque histórico na Lua em 21 de julho de 1969. Em 1979, Maurice Chatelain, chefe do sistema de comunicação da NASA, confirmou que Armstrong de fato reportou ter visto 2 OVNIs na borda de uma cratera. Os cientistas soviéticos foram alegadamente os primeiros a confirmar o incidente. Segundo as nossas informações, o encontro foi relatado imediatamente após o pouso do módulo, disse o Dr. Vladimir Zhazra, um físico e professor de matemática na Universidade de Moscou. Neil Armstrong relatou ao controle da missão que 2 grandes e misteriosos objetos estavam os observando depois de terem aterrissado com o módulo lunar. Mas sua mensagem jamais foi ouvida pelo público, porque a NASA censurou. De acordo com outro cientista soviético, Dr. Alexander Kazantsev, o astronauta Aldrin, ainda dentro do módulo, pegou uma câmera a cores e começou a gravar imagens dos ETs, e continuou filmando eles depois que ele e Armstrong saíram para fora. Dr. Azraza afirma que os OVNIs saíram assim que os astronautas desceram do módulo. Maurice Chatelain também confirmou que as transmissões de rádio da Apollo 11 foram interrompidas em várias ocasiões, a fim de esconder a notícia do público. Diz ele que todos os voos Apollo e Gemini foram seguidos à distância e às vezes também muito perto por veículos espaciais de origem extraterrestre. E toda vez que isto aconteceu, os astronautas informaram ao controle da missão, que então ordenou silêncio absoluto. Um certo professor que preferiu permanecer anônimo esteve conversando com Neil Armstrong durante um simpósio da NASA e fez as seguintes perguntas: o que realmente aconteceu com a Apollo 11? Foi inacreditável. Claro que nós sempre soubemos que havia uma possibilidade. O fato é que nós fomos alertados pelos alienígenas. O que você quer dizer com alertados? Não posso entrar em detalhes, exceto para dizer que as naves deles são tão superiores a nossas, tanto em tamanho quanto em tecnologia. Rapaz, eles eram grandes e ameaçadores. Mas a NASA mandou outras missões após a Apollo 11?
Naturalmente, a NASA estava trabalhando duro naquela época e não queria arriscar causar um pânico na Terra, por isso não falaram nada. De acordo com Fred Stuckling, autor do livro Descobrimos Bases Alienígenas na Lua 2, que esteve com várias pessoas que trabalham ou trabalharam com a NASA de alguma forma ao longo dos anos e por razões óbvias não podem revelar seus nomes reais. Segundo ele, 3 dessas pessoas relataram que há edifícios na Lua, há equipamentos de mineração na Lua, fotos e mais fotos da NASA que mostram tudo claramente. Disseram também que centenas ou provavelmente milhares de fotos da NASA foram adulteradas, especificamente através do uso cuidadoso de um aerógrafo. Os discos voadores e OVNIs são removidos e em seguida a foto é liberada para o público. Um filme feito por astronautas mostra claramente naves e veículos alienígenas. A NASA sabia sobre a atividade alienígena na Lua antes de Armstrong, Aldrin e Collins. Edwin Aldrin encontrou evidências de que não fomos os primeiros a chegar na Lua. Depois de tirar fotografias e filmar algumas pegadas no solo, após caminhar mais alguns passos, ele pôde finalmente ficar frente a frente com os seres. Um canal de TV russo recentemente mostrou um documentário secreto dos astronautas americanos. O filme afirma que as criaturas lunares não permitiram a presença de habitantes da Terra por muito tempo. Quando os americanos colocaram um carro lunar para pesquisar as crateras, as criaturas começaram a demonstrar estarem furiosos com a presença dos Estados Unidos na Lua. Os alienígenas disseram para os americanos irem embora imediatamente porque queria manter em segredo as bases sublunares. Foi alegado que a NASA ficou com muito medo de entrar em conflito com uma civilização altamente desenvolvida e imediatamente parou o programa. Porém, em 9 de outubro de 2009, a NASA enviou 2 bombardeios especiais na Lua, em uma aparente tentativa de descobrir água em uma cratera. Segundo eles, a missão foi surpreendentemente um fracasso em termos de água. No entanto, há muitos que acreditam que talvez a água não era o que eles estavam realmente querendo bombardear. Agora a NASA planeja voltar em 2020 com armas mais poderosas e um GPS especial, o quanto mais rápido puder, para apagar todos os vestígios do ataque na base Alien, longe dos olhos curiosos dos chineses e russos, que sem dúvida estarão lá em breve. O fato é que essas novas fotos são muito intrigantes, são muito angular e simétrico para ser acidental, mas nada podemos afirmar, porque tudo isso até agora é um grande mistério.